Pronto, aqui já está indicando que está gravando. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje a gente vai discutir, primeiramente, né, deixa eu explicar, essa disciplina é na segunda-feira à noite. Só que a professora Janaína está com alguns probleminhas e me pediu para a gente fazer uma troca, né? Então, ela que daria hoje a aula de Psicologia da Educação, à noite, e eu daria na segunda-feira à noite currículos, programas e projetos. E aí, como ela pediu essa troca, a gente inverteu. Então, hoje a gente vai discutir projeto político-pedagógico, e na próxima semana, na segunda-feira, ela vai discutir a disciplina dela de Psicologia da Aprendizagem. Depois volta ao normal, ok? E quando for na segunda-feira, faça um acolhido com a professora Janaína, receba ela muito bem, com muito carinho, porque ela está passando por um momento um pouco difícil, né? Então, o apoio e o carinho dos alunos é sempre bom, sempre revigora a gente, certo? Então, na segunda-feira, deem esse carinho a ela, acolha e dê apoio, certo? Hoje a gente vai discutir o PPP, deixa eu colocar aqui para projetar. Ou melhor, já está projetando, né? Teoricamente. Vocês conseguem ver os slides, ok? Eu vou colocar em tela cheia. O pessoal novato que chegou agora, chegou em um ótimo momento da disciplina, né? Porque a gente vai começar a fazer uma série de coisas bacanas que eu acho que vocês vão gostar muito, né? Minha pretensão era que na segunda-feira eu já pudesse apresentar para vocês as propostas de projeto, que ainda não estão prontas. Mas amanhã eu termino as propostas de projeto e coloco para vocês. Hoje a gente só vai discutir o PPP. Para os alunos que estão chegando agora, o que acontece? A disciplina está mudando o formato dela para ser uma disciplina na modalidade projetos, né? E aí tem 4 projetos ligados à disciplina de currículo que vocês vão poder escolher em que projeto vão entrar para executá-lo, né? Então, tem um projeto de um mapa da inovação pedagógica, que é uma equipe que vai catalogar ideias de currículo que estão aí pelo Rio Grande do Norte, por Natal. Tem uma de análise comparada de PPC, que vai pegar o PPC aqui do curso de pedagogia da Uninassal e comparar com o PPC de outro curso, né? De pedagogia de outra instituição. A gente também vai ter um projeto que é a Identidade Nassal, que é investigando sobre o currículo real que está sendo posto em prática pelos professores. A gente vai ter um outro projeto, que é a turma que vai ser a maioria das minhas turmas que vão participar, que é o catálogo de planos de aula, né, para a gente disponibilizar, para a gente aprender como é que operacionaliza esse currículo para o plano de aula. E a gente vai ter outro grupo que vai tentar remodelar o plano de ensino dessa disciplina, e tudo vai partir das discussões que a gente vai fazer hoje, né, do projeto político-pedagógico. E eu pensei essa aula de hoje no que eu sempre quis saber sobre projeto político-pedagógico e nunca me foi explicado. Eu só fui aprendendo na prática, né, no fazer pedagógico. Porque quando as pessoas vão discutir projeto político-pedagógico, fica muito assim na teoria, sabe? É muita teoria e pouca prática. E aí eu sistematizei essa aula de hoje para a gente ir, de fato, vendo um passo a passo de como é que se constrói o projeto político-pedagógico, o que tem que ter nele, quais os passos, como é que a gente faz, né? Infelizmente, como esse pedido de troca de horário com a Janaína foi de última hora, eu não consegui trazer um projeto político-pedagógico para a gente analisar pronto. Mas na próxima aula, a gente faz isso bem direitinho, certo? Então, vamos começar. Primeiramente, né, quando a gente fala do projeto político-pedagógico, a gente tem que falar da autonomia da escola. O projeto político-pedagógico só existe porque a escola tem uma autonomia. Que autonomia é essa? Toda e qualquer escola pública ou privada tem a autonomia, ou seja, ela tem o direito
de construir a sua própria maneira de organizar o seu currículo, né? E de organizar-se internamente. Então, aqui um trecho do texto da Ilma Veiga Passos que vai dizer: a escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus alunos. Então, veja, a primeira coisa que é importante que a gente tem que destacar é que a organização do trabalho pedagógico ela é feita a partir dos alunos, dos estudantes, das demandas deles, né? Que é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, desde que começou o curso, que eu venho batendo nessa tecla de que o currículo ele deve ser feito sempre a partir da realidade do aluno, né? Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma as suas responsabilidades, sem esperar. Olhe só esse trecho e vocês comparem com o que acontece na realidade. Olhe só. Nessa perspectiva da autonomia e de que deve se construir o currículo a partir dos alunos, né? É fundamental que ela, a escola, assuma suas responsabilidades, sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa. Ou seja, sem esperar que a Secretaria Estadual, que a Secretaria Municipal, que o MEC mande para ela um currículo pronto. Que é isso que muitas escolas fazem. Muitas escolas não fazem o seu PPP porque ficam esperando, né, que venha um currículo de fora para ela, já todo pronto, trabalhado, e é um currículo que não é baseado na realidade dos alunos dela, né? É um currículo baseado num aluno ideal, que não existe, por sinal, né? Tem, inclusive, escolas que compram PPP, né? Compram por um valor, assim, razoável. Um PPP aí no mercado custa R$1.000, né? Para você comprar um PPP pronto para a sua escola. E esse PPP pronto, né, ele é importante porque os órgãos de financiamento estadual, municipal e federal, eles exigem sempre o PPP, né? Para você pegar qualquer dinheiro que você queira do programa de Dinheiro Direto na Escola ou qualquer outro programa do governo federal ou do governo municipal ou do governo estadual, você precisa apresentar o PPP. Então, as escolas, na sua maioria, têm o PPP, mas ele é apenas um documento burocrático que a escola utiliza para pegar recursos, né? Vocês podem interferir, trazer casos, conversar, certo? Durante a minha fala. Pode aí abrir o microfone e falar, ou então pode colocar aqui no chat que eu leio, certo? Para a gente não ficar nesse monólogo. E aí, veja, ela está dizendo aqui uma coisa importante. A escola não pode ficar esperando que instâncias superiores lhe digam ou lhe tragam o PPP. Mas a própria escola tem que assumir a sua autonomia, mas que lhe dê as condições necessárias para levá-las adiante, né? Ou seja, as secretarias, o MEC, etc., eles não têm a obrigação de te entregar um PPP pronto, mas têm a obrigação de dar condições para que você possa fazê-lo. Para tanto, é importante que se fortaleça as relações entre escola e sistema de ensino. Né? Boa noite, Jéssica. Olá, professor. Pode falar. É Márcia, posso falar? Oi, Márcia, pode falar. Eu participei eu tive uma experiência, né, no Anadina, na escola de Parnamirim. Ela é uma escola bem legal, tem assim tem uma ótima gestão, né? E eles promoviam muito esses encontros com os professores para fazer o PPP. Então, geralmente era liberado 40 minutos antes ou mais um pouquinho, uma hora, dependendo do dia, como foi o dia na escola, né? Uma vez, quando a gente estava num ritmo, era uma vez por semana, quando
a gente chegava a um certo ponto, aí demorava mais um pouquinho, mas dependia muito da escola, dependia muito do dia da escola, né? Se ia ter ou não aquela reunião, se tivesse, eles avisavam, né? Uhum. Mas eu achei muito legal participar, né? Apesar de muitas vezes eu ficar calada, só escutando, dei algumas contribuições, né? Mas mais em relação ao texto, né? E o que assim, o que eu achei que é muito pouco abordado, né? São a parte das da NEE, né? Que é dos alunos, né, de educação especial, né? Na educação, né? Então eu achei que é muito pouco abordado, entendeu? Mas eu acho que eu gostei muito dessa experiência, né? De poder trabalhar o PPP, né? Então eu acho assim, até mesmo nas discussões que foram feitas com nessas discussões que a gente tem, né, da Nacional, Uhum. né, elas falaram em empreendedorismo, né, inovação, e eu acho isso muito importante, né, na gestão, né, de que tenha pessoas também de administração para que possa ter muita, assim, para que possa ter práticas de poder de poder facilitar a comunicação com a comunidade, né? De fazer com que participem mais, né? Os pais, né? E vem, porque a gente, às vezes a escola até chama, mas não vem quase ninguém, né? Nessas reuniões, né? Então eu achei interessante quando eles falaram assim, a gente faz eles falaram lá um nome, era alguma coisa com munguzá, uma munguzada, sei lá, como era alguma coisa assim, né? Uhum. Um evento que para todo mundo e eles servem um prato lá, né? Nordestino. Eu achei muito interessante isso, porque é uma forma de reunir todo mundo, né? E fazer as contribuições, né? E assim, depois desse momento, teria um lanche, uma coisa assim, né? Porque assim aproxima a comunidade para participar também do PPP, né? Sim. Então, eu acho que empreender nesse momento é bem interessante, né? É isso, professor. Muito interessante a sua experiência, Márcia. E gostei muito dessa experiência do munguzá. Né? É uma estratégia bem interessante de mobilização, né? Porque quando a gente coloca que o assunto é o PPP, organizar o PPP, tem gente que já diz, vai ser uma discussão furada, vai ser muito bababá, né? É uma coisa para pedagogo, ou uma coisa só para professores, eu não me meto. Tem todas essas questões e a gente tem que construir estratégias. A gente vai, inclusive, falar um pouco sobre isso, né? Ela vai dizer que a gente precisa criar situações que façam as pessoas participarem disso, né? E quanto mais gente envolvida na comunidade, melhor, né? Que não seja apenas uma reunião do corpo docente para decidir as coisas hierarquicamente sem consultar os outros, mas que seja um processo de construção coletiva de toda a comunidade escolar. E aí, lembrando que a comunidade escolar são os servidores, são os professores, são os pais dos alunos, são os gestores, são a comunidade no entorno da escola, né? Então, o pessoal do posto de saúde do bairro faz parte dessa comunidade escolar estendida, né? O grupo comunitário do bairro faz parte dessa comunidade escolar estendida e precisa ter essa conversa, essa participação, inclusive para evitar algumas situações, como já aconteceu algumas vezes quando eu trabalhava em uma escola que tinha banda marcial, né? E aí a reclamação da vizinhança era em peso contra a banda marcial, porque não teve o momento de conversar com a comunidade, de dialogar, de pensar em coletivo, né? E aí a gente já viu isso nas aulas anteriores, que quando a gente se distancia da comunidade, quando a gente não escuta a comunidade, a escola fica fragilizada, inclusive suscetível a roubos,
a arrombamento, a depredação, né? Então, é importante a gente ter essa construção com a comunidade. E é importante assumir a autonomia da escola. Muitas escolas não assumem a sua autonomia por preguiça, muitas vezes porque dá trabalho assumir a autonomia, assumir a responsabilidade, por falta de um preparo de quem está à frente da gestão, de exercer essa autonomia em relação, né? Dá trabalho exercer a autonomia, porque muitas vezes, vamos lá, o PPP da escola é elaborado de uma maneira tal que ela entra em choque com o próprio sistema de ensino, porque traz uma proposta mais avançada, né? Isso é comum de acontecer. E aí as pessoas não têm força o suficiente para manter aquela autonomia e dar um passo atrás e desmonta o que foi feito lá no PPP. E também tem uma questão de autoestima. Muitos pedagogos, professores não se consideram capazes de formular um projeto pedagógico autonomamente, né? E isso é uma ilusão. Todos nós somos capazes de construir um projeto pedagógico. E ninguém constrói um projeto pedagógico sozinho, é sempre no coletivo, né? Alguém quer fazer alguma colocação antes de eu passar para o próximo slide? Não? Vou passar aqui para o próximo. E aqui eu trouxe esse trecho que a Ilma colocou, que é trazendo, na verdade, discussões de Gadot, que eu acho bem pertinente, né? Fazer o projeto pedagógico é projetar, é sonhar e é ousar, né? E aí a Vygotsky vai dizer o seguinte, né? A Gadot vai dizer o seguinte: todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como uma promessa frente a determinadas rupturas. As promessas se tornam visíveis aos olhos. Está faltando aí, mas se tornam visíveis aos olhos. Então, e isso é interessante, né? Construir o PPP é justamente esse momento de sonhar coletivamente, de projetar coletivamente e de ousar, né? O projeto político-pedagógico, ele não fala sobre as coisas que foram feitas, ele fala das coisas que deseja se fazer, né? Desse sonhar junto, desse construir coletivo, que é importante. Só que aí, veja que o Gadot fala, ele é importante, mas ele é difícil. Não é uma coisa fácil. Você está saindo da sua zona de conforto, você está saindo daquele lugar confortável, daquela estabilidade, daquilo que você conhece, para você sonhar, ousar e construir uma coisa, um futuro que você não, que é incerto, né? Que está em um processo de construção, que você não sabe se vai dar certo. E se a gente fosse seguir à risca a teoria do projeto político-pedagógico, todo ano o projeto político-pedagógico deveria ser revisto. Porque todo projeto político-pedagógico tem um prazo de validade. É a comissão que vai decidir esse prazo de validade, né? Teoricamente falando, deveria se refazer o projeto pedagógico todo ano, porque o projeto pedagógico ele tem que estar aliado com a realidade do aluno, e a realidade é algo mutável, não é algo estático, parado. Então, todo ano deveria se reunir e ver o que na nossa realidade foi mudada e o que isso reflete no nosso PPP, o que a gente vai mudar no nosso PPP para se adequar a esta realidade, né? E aí vai se pensando. Mas muitas vezes só faz o PPP uma vez, deixa guardado na gaveta e fica lá, bolando, por anos e por anos. Julimara, é isso que eu estou falando. Quem decide a validade do projeto político-pedagógico é a comissão que está compondo aquele projeto, né? Então, a comissão acha, daqui a tanto tempo, nós vamos avaliar esse projeto político-pedagógico. Como eu te falei, ao pé da letra, o correto
seria todo ano fazer a avaliação do projeto pedagógico e todo ano fazer as modificações ou as adequações que seja necessário. Não precisa todo ano fazer um novo projeto político-pedagógico, mas precisa todo ano você atualizá-lo, né? Então, todo ano precisa de atualizar o projeto político-pedagógico. Eu recomendo, assim, que um projeto político-pedagógico seja revisto a cada gestão. Então, começa uma gestão que é duração de mais ou menos 2 anos, 3 anos, dependendo da rede, né? Então, a cada 2 anos, a cada final de gestão, ou melhor, a cada nova gestão, você revisa o PPP ou constrói um PPP novo. Acho que é o ideal, porque 2 anos dá tempo suficiente para você saber se o que vocês projetaram para o futuro está se realizando e o que precisa ser modificado. No máximo, estourando, um PPP pode ficar sem a atualização necessária por 4 anos, no máximo. Mais do que isso, eu não recomendo. Então, tem essa, né? Você pode atualizar o PPP a cada 1 ano, que é o correto. Você faz a atualização, não precisa reescrever tudo, mas ver o que mudou, a situação dos alunos. Porque muitas vezes, por exemplo, você fez a projeção do PPP e naquele ano deu tudo certo. Os alunos avançaram de aprendizagem, já alcançaram aquelas metas, e aí você precisa construir novas metas. Então, você atualiza naquele ano, né? Ou a cada 2 anos de gestão, você faz um novo PPP, novas orientações, tudo sem ser atualização, sendo um novo PPP mesmo. E, no máximo, 4 anos para você atualizar. Se o seu PPP da sua escola já tem mais de 4 anos sem atualização, ele está inválido, porque, com certeza, a realidade que foi construída naquela época não é a mesma realidade atual. Então, você precisa fazer a adequação, porque o PPP sempre tem que estar ligado, ancorado na realidade daquele momento, daquela comunidade, né? A realidade real, não a idealizada. E é por isso, inclusive, que eu acho que daqui a pouco eu vai ter um slide falando sobre isso. Deixa eu ver aqui no próximo. Pronto. Outra coisa importantíssima. Teve até uma época em 2014, 2016, por aí, nessa parte que teve todo aquele rebuliço do impeachment de Dilma, das revoltas do Busão, da marcha de julho de 2013, etc., que teve uma polêmica muito grande em torno da palavra projeto político-pedagógico, né? Que queriam tirar de todo jeito a parte do político, queriam só deixar projeto pedagógico. E aí os pedagogos se mobilizaram para impedir a retirada do projeto do político do negócio, né? Tem aqui outra fala. Julimara, professor, e existe algum tipo de fiscalização por parte do Ministério da Educação em relação ao projeto político vencido? Não, Julimara, não tem. Não tem, porque, como eu te disse, o projeto político-pedagógico é um projeto autônomo da escola. Então, a responsabilidade é da escola, né? Por isso que não existe uma fiscalização. O Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação não podem interferir no projeto político-pedagógico da escola. É o direito da escola de exercer sua autonomia e construir o PPP. É por isso, inclusive, que não há fiscalização disso, né? Porque é a escola que tem que se responsabilizar por isso. O gestor, os professores, a comunidade que está envolvida que tem que colocar a mão na consciência e ver essa ideia. Então, não há uma fiscalização por conta do... veja como é interessante, né? Um paradoxo. Por conta do próprio princípio da autonomia, você não tem a fiscalização do negócio, né? Então, fica sempre ao critério da própria escola, de defender essa autonomia. Professor? Pode falar. Boa noite. Boa então, noite. assim, digamos que passem os 4 anos sem a atualização, então, mesmo sem tornado inválido, pode manter, já que não há essa fiscalização? Pode manter. Legalmente se pode manter. Mas a questão é sempre o ético e o pedagógico, né? Eticamente não é o recomendado e o pedagogicamente também não. Porque não é o PPP que vai orientar é o PPP que vai orientar todas as decisões da escola, né?
Se aquele PPP está desatualizado, quer dizer que as decisões da escola também estão. Então, o que você está é como se você estivesse agindo no passado numa situação de tempo presente, né? Então, você está anacrônico, você está fora do contexto social que é exigido. E aí, a formação dos estudantes está prejudicada. E, eticamente, o que você tem que fazer é sempre o melhor para o estudante. E o melhor para o estudante é que o projeto pedagógico sempre esteja atualizado de acordo com as demandas daquele estudante, de acordo com as demandas daquela escola. Porque, por exemplo, pense num... que é meu campo, né? Educação de Jovens e Adultos. Pense num Centro de Educação de Jovens e Adultos, um CIEJA, que tem um ciclo de alunos que muda muito. Então, vamos lá. Tem um ano em que tem muitos alunos jovens e tem um outro ano que tem muitos alunos idosos. Aí o PPP foi pensado na época dos alunos jovens. Então, quando você executa o mesmo PPP no ano seguinte, que tem uma turma maior de idosos, o projeto político-pedagógico vai dar errado, porque quando ele foi pensado para o jovem. E o tipo de aluno do CIEJA mudou. Então, se o tipo de aluno e a realidade mudou, você também tem que fazer essa alteração no PPP. A mesma coisa para qualquer outra situação. Por exemplo, essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Mudou a situação da coisa. O processo de ensino-aprendizagem mudou e etc. E o PPP da escola, então, tem que acompanhar. Então, quando começou a pandemia, né, assim, quando a gente percebeu que a pandemia não ia acabar tão cedo, as escolas precisariam ter se mobilizado para alterar o PPP para justamente fazer a adequação, né, para que o projeto político-pedagógico esteja de acordo com a nova realidade do aluno, que é uma realidade pandêmica, né? Consegui responder? Ficou claro? Sim, certo. Continuando, aí teve nesse processo de 2013 para 2014 uma luta para tirar o político do tema projeto político pedagógico, né, e ficar só projeto pedagógico. Só que os pedagogos se mobilizaram porque o pedagógico, o político ele é implícito, não se separa o político e o pedagógico do projeto. Porque à medida, como a gente falou aqui anteriormente, que é o projetar, o se comprometer com o futuro, ousar, sonhar, planejar, fazer esse pacto, essa promessa para o futuro. Isso, que é tomar decisões e se posicionar em relação ao futuro, é político. Então, o político não se separa do pedagógico. À medida que você está fazendo escolhas pedagógicas, você também está fazendo escolhas políticas. Você está se posicionando em relação ao poder, está tomando decisões, está projetando futuros, está projetando sujeitos, né? Então, todo projeto político, todo projeto pedagógico, ele é político. Por isso que é sempre PPP, Projeto Político Pedagógico, porque você sempre está tomando decisões, está sempre numa relação de poder, está sempre construindo. Quando você está decidindo o currículo, quando você está decidindo a maneira como vai proceder, as finalidades da educação, você está tomando decisões políticas, né? Mesmo que essa decisão política seja no âmbito do pedagógico. Então, é uma coisa que está imbricada, não se separa. O pedagógico e o político, eles andam juntos sempre. Fazer pedagogia é fazer política, porque fazer pedagogia é tomar decisões todo dia. Tem até um livro, agora eu não me lembro se é do Nova ou do Pirrenot, que fala, né, que hoje em dia pedagogia é agir na urgência e na emergência. É tomar decisões rápidas e ágeis. E isso é fazer política, né? Só que no campo da educação. Pronto. Aí, por fim, o que é esse tal de projeto político-pedagógico? Como é que a gente define isso? Então, a gente define que projeto político-pedagógico é um documento da escola onde ela expressa a sua identidade, ela diz que escola ela é, que tipo de escola ela é, no sentido de que tipo de educação ela quer dar,
qual a postura que ela quer seguir, qual a linha pedagógica que ela quer adotar, como é que está organizada o currículo dela, como é que está organizado o dia a dia dela, como é que faz esse processo de organização, né? E detalha a forma de organização do trabalho pedagógico que pretende desenvolver. Então, o PPP é isso, é um documento onde a escola diz o que ela é e o que ela quer, e ela detalha como é que deve ser feita a organização do trabalho pedagógico que ela pretende desenvolver ao longo daquele 1 ano, daqueles 2 anos ou daqueles 4 anos. Né? Então, o PPP é isso, é esse documento. Só que ele, como a Ailma Passos gosta de dizer, ele é um documento vivo, ele não é um documento morto, ele não é um documento para estar ali na gaveta guardado, para você digitar, guardar na gaveta e só usar quando o MEC ou a secretaria pedir para subsidiar o financiamento de alguma coisa. Não, é para nortear, ele é uma bússola, ele é um mapa a ser seguido no dia a dia da escola. É por isso que quando a gente vai para os estágios, o professor de estágio diz, olha, procurem o PPP da escola para saber justamente o que a escola está planejando, como é que eu vou me encaixar nesse projeto, o que eu devo fazer para colaborar coletivamente para executar aquilo que está no PPP. Só que muitas vezes o PPP ele fica escondido, ele fica guardado, os estagiários não conseguem ter acesso a ele, porque ele vira só um documento burocrático. O que não é, ele é um documento vivo, ele precisa estar ali atuante, né? E precisa estar de fácil acesso para todo mundo. Para quem quiser, é justamente um documento de identidade. Quando você vai fazer uma coisa, não sempre solicita o seu documento de identidade, né? Para comprovar quem é você, para te reconhecerem socialmente. A mesma coisa é o projeto político-pedagógico. Quando você quer conhecer aquela escola, você vai no projeto político-pedagógico, porque ali no projeto vai dizer que escola é essa, o que a gente faz, o que a gente quer, né? Lara colocou, porque aqui, para mim, está travando sua... Estou exibindo slides. Estou exibindo, Lara. Infelizmente, é comum esse travamento. Mas você pode acompanhar os slides pelo que eu coloquei aqui. No chat, lá no iniciozinho, tem os slides que eu coloquei, certo? Continuando. Passando aqui para o próximo slide. E aí, a gente tem os norteadores, né, do PPP, que é o que vai dar um pouco do norte. Primeiro, há uma fundamentação teórica que norteia o PPP. O que é isso? O que é isso? O norteamento da fundamentação teórica é que você precisa deixar claro, você que eu digo assim, a escola precisa ter clara qual é a pedagogia que ela quer seguir, qual é a linha pedagógica que ela quer seguir. É uma linha voltada para Freire? É uma linha voltada para Freinet? É uma linha voltada para Edgar Morin? É uma linha voltada para algum pensador da educação? Ou é uma linha que mistura elementos dessa educação? A maioria dos PPPs que eu já analisei é sempre um Frankenstein. Eles reúnem um monte de teoria. Parece que é assim. Eles pegam... Qual é a teoria que está na moda aí na pedagogia? Agora a moda é Morin. Então, vamos pegar Morin e colocar aqui. Qual é a moda agora? É Paulo Freire. Vamos pegar a moda e colocar aqui. E não é assim. Né? Precisa ser uma reflexão pensada. Que linha pedagógica a gente vai seguir? Pode seguir mais de uma linha? Pode. Você pode seguir mais de uma linha. Mas sempre pensado. Sempre... Graças a Deus, Lara agora consegue enxergar. É sempre algo pensado, escolhido, selecionado. Então, o PPP sempre tem que ter uma fundamentação teórica. Tem que ter um rumo pedagógico escolhido coletivamente para isso. Professor, okay? Sim, pode falar. Esse rumo pedagógico, assim, dessas escolhas desses teóricos, seria também de acordo com o que você quer desenvolver dentro da sua escola com os seus alunos, certo? Exato. Ok. Exato. É a escolha do que você quer com os alunos. Nesse momento, você pode fazer duas coisas. Ou você pode apresentar as linhas teóricas gerais para o pessoal, e aí os professores e os alunos irem escolhendo, né? Ou você já pode mapear isso. Você faz pequenas entrevistas com os professores para ir descobrindo qual é a vocação daquela escola.
Então, por exemplo, você pega os professores e aí o papel é do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico vai, senta com os professores e faz uma pequena entrevista. E aí, com que teórico da educação você tem mais afinidade? O que você está colocando mais em prática? Né? Deixa eu ver aqui um plano de aula seu. O que você pensa sobre a educação? O que você pensa sobre a aprendizagem, sobre o processo? E aí, a coordenadora vai mapeando isso. E aí, quando ela mapeia, então ela vê, a maioria dos professores aqui trabalha e gosta de Paulo Freire. Ou então, a maioria aqui trabalha com Vygotsky, com Piaget, com Morin. Vai fazendo o mapeamento, né? E aí, a partir desse mapeamento é que vai fazer a fundamentação teórica. Aí você vê, o perfil dos professores é esse, então o perfil pedagógico que nós vamos seguir é esse daqui, que faz um espelho, um contrabalanceamento. Então tem esses dois caminhos. Ou você apresenta várias linhas teóricas para ser escolhida em coletivo, ou, o que eu acho mais sensato, faz esse mapeamento com os professores sobre as correntes pedagógicas que já estão ali no cotidiano daquela escola, que dá menos trabalho e fica mais orgânico, porque aí o professor não vai ter que largar a concepção pedagógica dele para assumir uma outra, mas vai ser respeitado aquela concepção no processo de construção do PPP. Eu consegui explicar? Deu para entender? Deu sim, professor. Ótima explicação, bem clara. Que bom. Então, é esse o caminho da fundamentação teórica que a gente tem que ir fazendo. Não faça como a maioria do povo, que pega o que está na moda e coloca no PPP. Não, o PPP precisa ser uma coisa que dê para executar. Então, eu acho que o melhor de tudo é isso. Você vê qual é a tendência que já está em circulação ali. Ah, professor, mas e se a tendência que eu vi for uma tendência tradicional que eu não gosto? E aí, como é que faz? Porque acontece muito, né? E aí, como é que faz? Aí, você tem que mediar, né? Você tem que fazer principalmente quem for o coordenador pedagógico. Aí tem que fazer um meio de campo, de ir apresentando para os professores outras possibilidades, outros caminhos, né? E mesclando. E mesmo assim, se você perceber que majoritariamente o alinhamento é para um pensar tradicional dos professores, que é o que acontece. Você incrementa e coloca situações. Você pode colocar, inclusive, no próprio PPP, que vai colocar como um dos momentos, no momento formativo, que o professor tenha contato com outras teorias pedagógicas, né? Então, você insere no PPP aquele mapeamento mais tradicional, mas no próprio PPP você também coloca que a formação de professores vai ser voltada para aprender outras abordagens, né? Aí você consegue fazer um balanceamento. Se acontecer essas situações, né, de você, quando for mapear, perceber que é uma coisa mais tradicional que os professores usam. Porque você também não pode obrigar o professor, assim, obrigar no sentido de... Você até pode tentar impor, mas por meio de imposição, a implementação não consegue acontecer de fato. O professor precisa estar disponível para fazer o aceite. E isso precisa de tempo, né? Por isso que eu recomendo, quando você fizer o mapeamento das entrevistas e perceber que a maioria dos professores é tradicional, coloque no seu PPP o tradicional, mas coloque, quando for falar da formação de professores de PPP, que vai ter que ter contato com outras metodologias para ver se amolece esse coração duro desse professor tradicional, certo? Mas experiência própria de quem trabalha com professores, com formação continuada, professor é mais difícil. Vocês acham que é aluno que dá trabalho, pois se desiluda, porque o que dá mais trabalho é professor, né? Boa noite, Irani. Sim, continuando. Uma outra coisa importante é que muitos professores, muitos coordenadores, muitas gestões se escondem atrás de MEC da secretaria. Ah, eu não vou fazer PPP, não. Eu não vou exercer a autonomia da escola porque quem manda é a secretaria. Se a secretaria chegar aqui e disser tal coisa, tem que derrubar tudo. Não é assim, isso não é verdade.
por lei, pela própria LDB, pela própria Constituição Federal, pelos próprios documentos, eles deixam claro que a escola tem autonomia, que a escola não precisa seguir à risca as secretarias de educação. Óbvio que precisa fazer um meio de campo ali, né? Um bem bolado, porque você precisa obedecer certas diretrizes educacionais que o sistema exige. Mas isso não impede você de fazer a autonomia. Pelo contrário, o que tem nos documentos dizendo é que o MEC e as secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual, devem ser vistos como incentivadores da inovação, mobilizadores do PPP, incentivadores disso. Inclusive, pega muito bem para as secretarias de educação e para o MEC quando o PPP de uma escola é inovadora, né? Vira ponto turístico, vira moeda de troca política. Pega bem para o poder público fazer isso. Então, não precisa ter medo de fazer a construção da autonomia da escola por conta da secretaria ou do MEC, né? Tem que levar em consideração isso, ok? Outra coisa é que a construção de um PPP deve proporcionar situações reflexivas coletivas. Aí aqui a gente retorna ao que Márcia estava falando. Sabe a ideia que Márcia estava falando ali do manguzá, né? De fazer a manguzada, de trazer o pessoal para discutir o PPP fazendo essas estratégias? É justamente isso daqui, né? É propiciar situações de reflexão coletiva. Então, vocês que estarão à frente da coordenação pedagógica, ou então como professores, criar situações que mobilizem essa reflexão, né? Então, fazer esses eventos, essa manguzada, jogar essa isca para atrair o pai, para atrair o professor, para atrair o aluno, para discutir o PPP, é uma dos norteadores, né? E aqui a gente esbarra numa visão muito limitada de educação. Porque o que acontece na maioria das escolas? A maioria das escolas pensa assim, eu não posso tirar um dia para o PPP, ou um momento do PPP, porque eu vou estar roubando o momento ou o direito do aluno a aprender, porque o tempo que eu estou gastando discutindo o PPP, eu estou tirando tempo de conteúdo de sala de aula do professor. Isso é um erro muito grave. Pelo contrário, os momentos de PPP, os momentos de planejamento coletivo, é um momento de extrema aprendizagem para os alunos. É um momento que eles estão aprendendo a tomar decisões políticas, a participar da coletividade, exercícios também de leitura, exercício também de escrita, exercício de posicionamento político. Construir um PPP coletivamente é uma situação de aprendizagem. A gente tem que parar de olhar o momento de fazer o PPP como um momento de tomar tempo do conteúdo. Não, é um momento de desenvolver competências e habilidades. É um momento de aprendizagem. Você não está tirando um dia letivo do aluno, não. Pelo contrário, você está dando um dia letivo enriquecedor, né? Você está potencializando a aprendizagem quando o aluno está utilizando o projeto político pedagógico, né? Então, faça dos dias letivos dia de uso do PPP. Aproveite aquele dia letivo todinho voltado para o PPP, né? Fazendo momentos diferentes com o aluno para que ele participe, que o pai participe, que a comunidade participe desse PPP, né? Só teve uma escola em toda a minha vida, porque infelizmente eu perdi o contato com o pessoal dessa escola. Eu vou tentar retomar para ver se no próximo semestre eles conseguem fazer uma palestra aqui para a gente. Só teve uma única escola na minha vida que fez o PPP assim, como deveria se fazer, sabe? Boa noite, Carla. Um PPP do jeito que deveria se fazer, foi em Parnamirim, a escola LA Maia do Rego. Em 2014, 2016, eu acho, 2015, 2016, né? Com a professora Nilda, que, de fato, ali foi construção de PPP que eu nunca tinha visto. No sentido de a escola toda parava um dia inteiro, todos os turnos, paravam para discutir o PPP. Os alunos se dividiam em grupos, iam para assembleias para ler o PPP,
para discutir o PPP, todo mundo podia dar opinião, via como é que era o PPP antes, o que tinha que mudar, o que tinha que colocar, via toda essa estrutura, participava do coletivo. Era um dia especial. Então, a gente tem que fazer esse momento do PPP um dia especial, um dia de celebração, de comemoração, de aprendizagem. E envolve, obviamente, um tempo significativo de planejamento para você atender todos esses grupos. É difícil, não é fácil, mas é muito bom, é muito produtivo e é muito enriquecedor, porque você sai dali com um currículo de verdade que vai ajudar as pessoas, um currículo que vai ser exercido de verdade, e que a possibilidade de implementação, no sentido daquele currículo, deixar de ser um currículo formal para se tornar um currículo real, é imensa. Porque quando há construção coletiva, há a maior possibilidade daquilo se concretizar. Porque como todo mundo participou do processo, todo mundo se sente responsável por executar aquilo, né? Não se torna uma coisa forçada, se torna uma possibilidade real de acontecer, né? O PPP pode tanto refletir a sociedade em que está inserida, como propor em seu microcosmo a sociedade que deseja construir. Isso é uma reflexão que a Ilma traz, que é muito importante. E também, né, professor, o aluno ele acaba se sentindo participativo no PPP, né? Porque não é só uma construção entre professores, coordenadores e o pessoal da escola, das outras funções. Mas ele se sente também incluso nesse processo, porque é feito e produzido para o mesmo desenvolver melhor, né? Sim, e é um direito dele de participar desse processo. É um direito dele falar o que ele gostaria de aprender, como ele gostaria de aprender, né? Mesmo o pessoal mais novinho, que ainda não tem completa consciência sobre o respeito, ele também precisa participar desse PPP. Tem como eles participarem desse processo de construção, né? De falar o que ele quer, do que ele gosta, do que ele anseia, né? Então, é importantíssima a participação desse aluno, para ele se reconhecer naquele conteúdo, né? É isso que é construir um conteúdo significativo, um conteúdo que faz sentido para aquele aluno e que ele consegue se reconhecer. E você só consegue fazer isso se você tiver escuta ativa, se você estiver ouvindo o que o aluno está falando. Boa noite, Madison. Então, é importante a gente ter essa construção coletiva. E aqui, como eu estava falando, a Ilma coloca essa característica interessante, que o PPP ele tem essas duas características. Ele tanto pode ser um reflexo da sociedade que está aí, e aí reproduzir tudo que já houve ao seu redor, e aí eu acrescento, mas ele também pode ser uma possibilidade de apresentar uma outra concepção social para o aluno, né? De naquele microcosmo da escola, ele poder ter a oportunidade de ter outras vivências, né? De ter outras possibilidades, de ter voz, de ser ouvido. Porque isso eu falo assim pelas experiências de observação. Eu trabalhei em um determinado período, 2010 a 2012, com gênero e sexualidade, acompanhando grupos de alunos LGBTs do ensino médio. E aí, uma das coisas que se percebia claramente é que esses alunos LGBTs, eles ficavam, como se diz, no armário, fora da escola, e só dentro da escola eles se sentiam livres para serem quem eram, né? Para botar para fora a sua orientação sexual, os seus gestos, os seus trejeitos, né? Então, a escola se tornava um microcosmo da aceitação, né? Um ambiente onde ele se sentia feliz. E isso é um ambiente diferente do que ele vê na sociedade de uma maneira geral. Então, é interessante também o PPP promover isso, promover não só o que a sociedade demanda, mas pensar, vamos fazer da nossa escola um espaço da sociedade que a gente quer ter, ao invés da sociedade que a gente tem. Isso também é uma possibilidade de construção do PPP. É como eu coloquei aqui no slide... É como eu coloquei... Cadê? Não. É como eu coloquei aqui. Fazer o PPP é projetar, é sonhar, é ousar. É esse momento de sonhar coletivamente para poder realizar. Né? A gente precisa aproveitar essas oportunidades do PPP. Eu sei que parece uma coisa romântica o que eu estou falando aqui. Mas eu acredito e eu sei que é possível fazer isso, né? Mas é preciso também trabalho para realizar esse sonho, né?
sonho é sonho quando a gente só pensa, mas quando a gente começa a botar em ação, se torna realidade. Quando a gente começa a fazer a nossa parte. Pronto, pensado o que é o PPP e o que é o processo norteador, a gente agora tem que pensar os princípios de um PPP, ou seja, os valores que precisam estar no PPP. O primeiro grande valor é o valor da igualdade. Igualdade no sentido de igualdade de oportunidade de aprendizagem. O PPP precisa garantir que todos os alunos, e aí volto a tocar no que Márcia disse, sobre o ensino de crianças especiais, né, de pessoas especiais, né? Madison está falando aqui, o poder da representatividade, sim, verdade. Um ambiente escolar como um meio de representação e inclusão. Isso mesmo, Madison. O PPP tem essa potencialidade. E aqui, esse princípio da igualdade é garantir que todos os sujeitos que estejam envolvidos, todos os alunos, tenham igual oportunidade de aprendizagem, que tenham todos a mesma possibilidade de aprender, independente da sua condição social, independente de ter necessidades especiais ou não. Então, isso é um dos princípios que todo PPP precisa ter, o da igualdade de oportunidade. E aí o Saviani até fala, mesmo que os indivíduos não saiam do mesmo lugar, no sentido de ter as suas diferenças, quando a gente for pensar os objetivos, a gente tem que pensar no que a gente quer que todos os sujeitos alcancem, independente do lugar onde ele venha, né? Então, esse é um dos princípios, a igualdade. O outro princípio é o da liberdade e da autonomia. Então, o PPP tem que estimular a autonomia e a liberdade, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto da própria escola. Um outro princípio é o princípio da qualidade. E aí, o princípio da qualidade é justamente... esse é um princípio mais complexo que eu vou deixar aqui em aberto para que vocês pesquisem. Porque tem muitos conceitos de qualidade. E aí, no PPP, você vai ter que definir o que eu estou chamando de qualidade da educação. O que eu entendo que é uma educação de qualidade. E aí eu tenho que definir isso e colocar lá no PPP, o que eu estou considerando como educação de qualidade. Aqui, gestão democrática é um outro princípio que tem que estar no PPP, né? O PPP tem que dar momentos de democracia. Se for uma escola particular e não tiver uma gestão democrática, Professor então pelo menos Cláudio. que tenha, sim. Boa noite a todos. Desculpa atrapalhar, professor. Mas tem as colegas que estão querendo assistir a aula e não estão conseguindo ter acesso. Certo. É Josilene Silva de Lima e Josânia. Deixa eu tentar aqui colocar elas. E para mim não aparece o chat, por isso que eu não consigo me comunicar através do chat. Tá ok. Para mim Obrigada. também não. Para mim também não, professor. Eu achava que era só para mim, mas eu também não estou conseguindo ter acesso ao chat, por isso que eu não estou conseguindo comentar. Quem entrou pelo link não vai ter acesso ao chat, só vai ter acesso ao chat quem entrou com um código. Ah, sim, tá certo. Obrigada, viu, professor? De nada. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. É porque tem alunos, gente, que não são da disciplina. Aí, esses alunos que não são da disciplina... Esses alunos que não são da disciplina, não... Josânia, eu não consigo identificar aqui para colocar no sistema. Quem é o próximo? Josilene. E eu também não consigo identificar aqui ela no sistema para colocar. Não consegue também pelo link que o senhor colocou lá. Infelizmente, eu não consigo achar elas no sistema. Deve ser porque elas, como não são da turma, né, eu não consigo colocar elas no sistema aqui. Mas não se preocupe, avise elas que vai ficar gravado, certo? E que aí, Tá certo, professor, depois obrigada. elas assistem e qualquer dúvida eu tiro. Ok? Ok, obrigada. Pronto. Continuando aqui, né? Então, mesmo se você tiver numa escola particular
e não for uma gestão democrática, no PPP tem que ter valores democráticos, né? Valores como a participação, a escuta e etc. Gestão democrática para as escolas públicas e valores democráticos para as escolas particulares, né? E a valorização dos professores, que também deve estar no princípio, nos princípios do PPP, né? Um princípio que deve nortear o PPP. E aqui, valorização dos professores no sentido de possibilitar a formação continuada para os professores, certo? Então, o PPP tem que pensar também nessa parte de possibilitar a formação continuada, tem que estar lá no PPP. Quando é que vai acontecer as formações continuadas, se são mensais, se são semanais, quem é responsável, o que vai ser tratado nessa formação continuada, o tempo de planejamento, etc. São os princípios que devem estar estruturando o PPP, os valores, né? A valorização do professor, a qualidade da educação, liberdade e autonomia, igualdade de aprendizagem e gestão democrática ou valores democráticos. Pensado nisso, a gente tem que pensar as estruturas. Agora vamos para a parte prática. O que no documento tem que ter? Então, todo documento do PPP, ele começa, ou deveria começar, com as finalidades da educação. Eu vou falar aqui en passant e depois a gente vai ver passo a passo cada um deles, certo? Então, no documento, você tem que deixar claro qual é a finalidade da escola, quais são os objetivos que essa escola está querendo buscar. Qual é a estrutura organizacional dessa escola? Então, vai ter um capítulo no PPP para a estrutura organizacional. Vai ter um capítulo no PPP sobre o currículo. Vai ter um capítulo no PPP sobre tempo escolar, um capítulo sobre o processo de decisão e um capítulo para relações de trabalho e um capítulo, que geralmente é o capítulo final, sobre o processo de avaliação do PPP, certo? Então, o documento escrito precisa ter essas partes. E agora a gente vai ver cada uma dessas partes. Na finalidade. Nas finalidades, você vai colocar em conjunto, com todo mundo, obviamente, né? Aquele mesmo processo. Quem é da educação infantil já sabe. É todo mundo falando e vai ter um escriba que vai escrever, né? Então, o escriba ele vai colocar nessa parte do PPP, no documento escrito, as finalidades de educação. E aqui tem perguntas norteadoras que podem ajudar nesse processo de construção. Então, você tem que se perguntar. Você, quando eu falar você, pense assim na escola, né? Gente, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, rapidinho. Volto rápido, porque uma ligação aqui importante e eu vou ter que atender, mas é bem rapidinho, certo? Só um instante. É VaptVupt. Ok. Menino, e vocês eram fogo assim, é? Pois eu não era desse jeito, não. Mas vamos continuar, né? Não deu nem tempo de colocar fogo na sala ainda. Jéssica disse que não era nem gente. Mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui.
Pronto. Aqui tem algumas perguntas para nortear o processo de escrita, né? Então, o que a gente tem que ver no coletivo? Das finalidades estabelecidas na legislação em vigor, o que a escola persegue com maior ou menor ênfase? Aqui é interessante, né? Então, quem é que vai fazer esse papel? O coordenador pedagógico vai pegar os trechos, né? Vai lá na legislação, na LDB, na BNCC e em todas as documentações necessárias, vai listar, né? E aí vai apresentar para o pessoal. Olha, pessoal, aqui está a legislação. Olha o que ela diz. A legislação diz isso, 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 isso daqui. O que a gente vai colocar no nosso PPP? Dessa legislação aqui, do que a lei está dizendo. O que para a gente, para a nossa comunidade escolar, é mais importante? Aí vai falar, eu acho que o mais importante é o direito à inclusão do pessoal com necessidades especiais. A educação especial, para mim, é um dos fatores principais. E aí vai fazendo a votação com o pessoal para elencar o que é a prioridade da escola e o que não é a prioridade dela, certo? Então, aqui é interessante, e a Ilma tem uma boa sacada disso, que a gente não consegue implementar e garantir todos os direitos constitucionais. A gente não consegue seguir a todos, mas a gente fazendo um PPP... Sim, pode falar? Então, os PPPs têm que seguir as PCNs? Tem, mas assim, é uma livre interpretação das BCNs, das DCNs e de etc. Os próprios documentos, BNCC, PCN, DCN, são pensados nessa ideia. Se você parar para ler eles com calma, você percebe que eles são muito genéricos, são muito soltos, são muito amplos. E é justamente por isso, para garantir que a escola possa fazer a interpretação que desejar, né? A interpretação que for mais adequada para a escola. Então, você segue, mas você segue a partir das suas interpretações, daquilo que você acha importante do documento. O que você não pode é não ter nada do documento no seu PPP. Né? Mas você pode ter apenas parte dos elementos importantes, não precisa ter todos. Só os elementos que aquela comunidade considerou importante. Deu para entender? E aqui a Ilma está sendo bem sincera, porque na teoria a gente deveria seguir tudo, mas na prática a gente sabe que não consegue. Então é importante, é melhor a gente selecionar o que é importante, o que a gente consegue, do que a gente colocar que vai seguir tudo e não seguir, né? E lembrando que o PPP, a ideia é que ele consiga se operacionalizar, que ele seja alguma coisa executável e realizável do processo, certo? Próxima pergunta. Como é perseguida a sua finalidade cultural? Ou seja, a de preparar culturalmente os indivíduos para uma melhor compreensão da sociedade em que vive. Então, como é que você está conseguindo, como é que você pretende alcançar esse objetivo, essa finalidade? Como a escola procura atingir sua finalidade política e social, ao formar o indivíduo para a participação política, que implica direitos e deveres da cidadania? Então, é o momento da escola ver o que a gente está fazendo de fato para contribuir para o nosso aluno ser um agente político. Esse é o momento da escola virar-se contra si, né? Fazer a reflexão, dobrar-se sobre si para pensar, né? Para pensar sobre o assunto, para pensar o que está fazendo. Como a escola... já foi. Como a escola atinge sua finalidade de formação profissional, ou melhor, como ela possibilita a compreensão do papel do trabalho na formação profissional do aluno. Né? Aqui é mais, obviamente, para o ensino médio do que para a educação infantil, mas é um processo a ser pensado. Como a escola analisa sua finalidade humanística ao procurar promover o desenvolvimento integral da pessoa. Então, aqui é muito mais perguntas para o coletivo da escola refletir, né? O que ele está fazendo para alcançar isso, o que ele pretende alcançar, né? Identificar suas deficiências, sua fragilidade, para propor o que pretende fazer. Todo mundo compreendeu aqui a questão das finalidades? Como é que faz? Aqui pode incluir outras perguntas, tá? Aqui só são perguntas assim sugeridas. São sugestões. Mas você pode incluir várias outras perguntas norteadoras para facilitar o processo. Aí a estrutura organizacional. Na estrutura organizacional, você divide ela em duas.
tem o organizacional administrativo e tem o organizacional pedagógico. O que é o organizacional administrativo? No organizacional administrativo, você vai descrever toda a materialidade da escola. Então, você vai descrever aonde fica a escola, quantas salas tem, quantos computadores tem, quantos professores tem, qual é a formação desses professores, quantos alunos, quantos servidores, quantos desses servidores trabalham na secretaria, quantos desses servidores trabalham na cozinha, esses servidores são terceirizados, são contratados, são o quê? Que estrutura administrativa é essa? Tem banheiro nessa escola? Quantos banheiros tem? Cozinha, quanto tem? Quais são os problemas estruturais da estrutura física dessa escola? Quais não são? Né? Nessa parte da estrutura organizacional do administrativo, você faz um inventário completo de tudo que for material da escola, né? Toda a materialidade da escola, que você inclui tudo, faz um balanço geral e bota tudo. O máximo de informação possível e de recursos. Aqui você pode até, não é comum, mas pode até colocar sobre o próprio orçamento da escola, quanto a escola tem de orçamento, no que ela usa. Aqui é fazer um raio-x completo, nessa parte aqui, de a estrutura organizacional administrativa, ok? Na pedagógica, aí a descrição é mais no sentido do pedagógico mesmo, como é que está organizado o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, quais as disciplinas que tem, como é que é a aula, como é que é estruturada a aula, como é que é pensado o plano de aula, como é que é pensado toda a parte do pedagógico, todo o fazer pedagógico. Quem é a coordenadora pedagógica, quem são os professores, quais são as concepções. Você lembra que a gente fez o mapeamento das concepções dos professores? Quais são as concepções pedagógicas dos professores, que atividades a escola executa, como é que é a formação pedagógica dos alunos. Tudo vem para cá, para a organização pedagógica, né? Então, no item estrutura organizacional, você divide nesses dois subitens. No item administrativo, onde você vai fazer praticamente uma relação e uma descrição de tudo que tem na escola, né? E na parte do pedagógico, você vai descrever como é que acontece o processo de ensino-aprendizagem naquela escola, ok? Aqui é muito mais função dos gestores e do coordenador pedagógico, né? De fazer esse processo descritivo, ok? Professor, boa noite. Boa noite. Desculpa lhe interromper. É só para saber se está sendo gravado. Está sendo gravado, sim. Está sendo gravado, sim. Certo? Vai estar disponível lá no Teams, né? Vai, sim. Eu vou colocar nos grupos e eu acho que eu vou até colocar no YouTube também. Certo? Tá certo. Muito obrigada. De nada. Tudo ok aqui sobre as finalidades e a estrutura organizacional? Pronto. Terminou de fazer a estrutura organizacional. O próximo passo é o currículo, né? E aqui na disciplina de currículo a gente já bateu isso mais ou menos. O currículo é o quê? A seleção dos conhecimentos, saberes, competências e as experiências educativas que a gente vai disponibilizar para o aluno. Então, nesse item do currículo, você vai lá elencar, né? Coisas que o coletivo colocou. Então, o que os pais disseram que queriam que os alunos aprendessem, o que os professores acham que devem ser ensinado, o que os documentos afirmam sobre o que deve ser ensinado, e aí você faz a seleção do que vai entrar para o currículo desse aluno. Você diz também qual o tipo de organização curricular, se essa organização é linear ou interdisciplinar, ou seja, se vai ser dividida em disciplinas, ou se vai ser em oficinas, ou se vai ser por áreas do conhecimento, ou qualquer outro tipo de organização que você queira. Quais as experiências educativas que você vai proporcionar para esses alunos? O currículo vai, por exemplo, incluir aula de campo, vai incluir laboratório, vai incluir projetos, investigação. Que experiências educativas você propõe se colocar para o seu estudante? E aí deve estar tudo isso descrito no currículo. Então, se for, por exemplo, a gente vai adotar a organização curricular linear, por disciplina. Aí vai ter aquela disciplina e a lista de conteúdos, competências, saberes e experiências educativas que aquela disciplina vai ter que dar.
Então a gente vai organizar de maneira interdisciplinar. Então, vai ser por área do conhecimento. Aí você coloca lá a área do conhecimento e, novamente, coloca todos os conteúdos, conceitos, procedimentos, conhecimentos, saberes, competências e experiências que precisa estar naquela área do conhecimento. E assim por diante. Então, o currículo, você vai discriminar os conhecimentos, os saberes, as competências e as experiências educativas que você pretende proporcionar. Isso subdividido por séries, né? Se você for adotar o sistema seriado. Se você for adotar o sistema, então você tem que organizar de acordo com isso, né? Então, por exemplo, lá na Escola da Ponte, que vocês já devem ter ouvido, que é uma escola portuguesa com um currículo super inovador, lá não é dividido por disciplinas, lá é dividido por nível de autonomia. Então, eles veem qual é o nível de autonomia que o aluno está inserido e o aluno, então, se insere naquele nível de autonomia. Então, para aquele nível de autonomia, tem um conjunto de conhecimento que o aluno tem que desenvolver. Quando ele desenvolve aquele conjunto de conhecimentos, de competências e habilidades, ele passa para o próximo nível de autonomia. E assim sucessivamente. Essa é a maneira de organização curricular deles, né? E aí você tem que escolher a sua maneira de organização curricular. E quando você escolher qual é a estrutura do seu currículo, aí depois você seleciona os conteúdos, os conhecimentos, os conceitos, os saberes e as experiências desse currículo. E discrimina tudo bonitinho lá no PPP. Deu para compreender? Dúvidas, angústias, desesperos? Deu sim, professor, tudo certo. Ótimo. Estão vendo que fazer o PPP não é coisa do outro mundo, né? Dá trabalho, mas não é nada de impossível. Então, o próximo passo é o tempo escolar. Aí, no tempo escolar, você vai discriminar. E aí você tem, novamente, recorrer à legislação para saber qual é o tempo mínimo de cada coisa, né? De quanto de carga horária o aluno tem que ter, quantos dias letivos tem que ter, né? Como assim, Thaís? Na teoria, não. Explica melhor isso aí. De ser difícil. Como assim? Na teoria não está sendo difícil, vamos ver na prática. Como diria, tem um poema de Cora Coralina chamado Reflexões de Aninha, ou Teoria de Aninha. Aí ela diz que, na teoria, a prática é outra, né? Então, tem esses desencontros. Então, aqui no tempo escolar, você deve discriminar como é que vai ser distribuído a carga horária por aula, por dia letivo, por mês, o calendário da escola. Um dia letivo vai ter quantas horas, como é que vai estar distribuída essas horas, como é que vai estar distribuída a carga horária nas disciplinas ou nos componentes de aprendizagem ou nas áreas de conhecimento, na maneira como você organizou. Aqui vai ter que estar discriminado direitinho, inclusive dia de planejamento. Então, por exemplo, está lá definido, as aulas de maneira disciplinar vão acontecer de segunda a quinta. Na sexta-feira vai ter um evento diferencial para o aluno, enquanto o professor vai estar no planejamento. Aí coloca isso lá na parte do tempo escolar. Aqui é uma crítica que a autora vai trazer ao tempo escolar. Ela vai dizer assim: a sucessão de períodos muito breves, sempre de menos de uma hora, dedicados a matéria muito diferente entre si, sem necessidade de sequência lógica entre elas, sem atender a melhor ou a pior adequação de seu conteúdo a períodos mais longos ou mais curtos, e sem prestar nenhuma atenção à cadência do interesse e do trabalho dos estudantes. Em suma, a organização habitual do horário escolar ensina ao estudante que o importante não é a qualidade precisa de seu trabalho, a que o dedica, mas a sua duração. A escola é o primeiro cenário em que a criança e o jovem presenciam, aceitam e sofrem a redução de seu trabalho ao trabalho abstrato, né? Então, ela criticando aqui a maneira como a escola tradicional organiza o seu tempo escolar. Porque, de fato, o tempo escolar, pelo menos no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2 e no médio, é uma coisa bem assim, né? São 4 horas de aula,
com 5 disciplinas, cada disciplina com 50 minutos, aí começa por matemática, aí depois passa para história, depois vai para geografia, aí depois língua inglesa, aí depois vai para ciências, vai quebrando o raciocínio do estudante o tempo todo, e ele não consegue, nem ele nem o professor consegue dar qualidade a esse tempo, né? É sempre o tempo quebrado, é sempre um tempo problemático. E isso acontece tanto para os alunos quanto para a gente, né? Eu já passei por algumas situações assim, de eu ter um dia na semana que é só de sextos anos. Só sexto ano, da manhã, de 7 da manhã até às 11h30 da manhã, de turma de sexto ano. Você sai assim, acabado, você não tem nem tempo nem de respirar, porque sexto ano normalmente é assim, o menino só falta subir no ventilador de teto e girar, e alguns ainda conseguem fazer essa proeza. E aí, você, na organização do seu tempo escolar, tá lá, você passa o dia todo com o sexto ano, cansa, acaba com o professor. E aí você tem que fazer a dosagem desse tempo, né? Para ser um tempo produtivo, tanto para o aluno quanto para o professor. Aí você pergunta, Cláudio, então, qual é o tempo ideal? Não sei, não tem fórmula pronta. E aí você vai testando, você vai pensando, né? Você vai transformando esse tempo escolar. Vai na tentativa e erro para ver o tempo, né? Por exemplo, nas aulas remotas, não é recomendado que se tenha aulas de 50 minutos. O recomendado é que as aulas de uma aula remota dure pelo menos só 12 minutos, no máximo. Né? O recomendado pedagogicamente falando. Isso pensado a partir das necessidades do aluno, do tempo de concentração dele, e etc. Tem até alguns trabalhos de neurociência, né, que apontam que a capacidade de concentração dos estudantes diminuiu. Então, uma aula de 50 minutos o cabra não consegue, porque ele é neurologicamente estimulado a se concentrar menos do que 50 minutos. Então, dos 50 minutos que ele fica ali em sala de aula, ele só consegue se concentrar 20, 30. Então, o restante do tempo é perdido, porque ele não consegue se concentrar. E aí é interessante, quem foi que determinou que as aulas deveriam ser 4 horas de aula, dividido em 5 matérias, cada matéria com 45, 50 minutos? Foi um administrador, agora me esqueci o nome dele, um americano, que foi fazer os cálculos de quanto tempo precisaria para uma pessoa aprender determinada coisa. E aí ele fez esse cálculo baseado no tempo da indústria, não no tempo da escola, no tempo das pessoas. Isso lá no século XIX. Aí ele fez esse cálculo e distribuiu dessa maneira. E aí, desde o século XIX, a gente só repete essa estrutura de tempo que foi calculada com um cara que fez esse cálculo baseado na indústria e não no processo de ensino-aprendizagem. Ele não se baseou em nenhuma teoria psicológica da aprendizagem, ele não se baseou em nenhum instrumento didático, ele se baseou na indústria. E em quanto tempo uma pessoa deveria aprender determinadas habilidades para operar determinados instrumentos numa indústria. Então, essa organização temporal que nós seguimos nas escolas é completamente arbitrária, sem fundamentação psicológica, sem fundamentação didática. É apenas a reprodução pura e simples de uma tradição não refletida, que a gente vai seguindo com a maré. E que as pessoas não naturalizaram, tornou aquilo do jeito que está e foram seguindo. Não é uma coisa assim absurda de se pensar? Que ninguém nunca parou para contestar ou mudar essa situação? Olha aí como é que são as coisas. O quanto é importante de criar alunos e professores questionadores para mudar isso, para não ficar seguindo a maré. Meu primo tem 40 minutos, olha aí, né? Está no 6º ano. Fico só de olho para ver se está prestando atenção. E o pior, cada vez mais a tendência é diminuir o tempo de concentração das pessoas. Então, a gente tem que se preparar. E aí, dentro da...
E lembrando, a Thaís colocou aqui, e lembrando que na época não viam crianças como criança. Então, nem pensaram nesse tempo considerando a educação infantil. Verdade. Nem se tinha a ideia de uma educação infantil tal como a gente tem hoje. Justamente. É uma coisa anacrônica. E dentro do PPP, você também vai ter que colocar lá uma aba que é do processo de decisão. O que vai ter nessa aba? Você vai explicar como é que vai ser tomada as decisões na escola, que instâncias vão ser utilizadas. Então, aqui tem um trecho de Paro, né? Paro sugere a instalação de um processo eletivo de escolha de dirigentes colegiados com representação de alunos, pais, associação de pais e professores, grêmio estudantil, processo coletivo de avaliação continuada dos serviços escolares e etc. Né? Então, nesse processo de decisão, você vai ter que dizer quem são as pessoas que vão decidir. São entidades colegiadas? São os professores? São alunos? É meio-meio? É uma proporcional de cada parte? Né? É um grupo de pais e mestres que vai decidir isso? É um conselho escolar? É o diretor? Que decisões o diretor cabe a ele tomar? Que decisões cabe ao aluno tomar? Que decisões é da escola toda? Que decisões é exclusiva do coordenador pedagógico? Aí você vai ter que dizer direitinho qual é a função da pessoa, que decisões ela pode tomar, né, que ela está autorizada a tomar, quais são as entidades colegiadas que vão assumir, né, vai ter uma tesouraria, quem vai fazer parte dessa tesouraria? A tesouraria vai decidir sobre o quê? Né? O que o conselho escolar vai decidir? A reunião de pais e mestres vai tomar que tipo de decisão? Quando é que o aluno vai ser chamado para decidir ou para participar? Que assunto só cabe ao diretor decidir? Isso tudo vai nessa partezinha do processo de decisão, ok? Aqui você vai ter que descrever bem direitinho, bem bonitinho, quem vai decidir o quê e como vai ser decidido. É por votação majoritária? É por votação relativa? Proporcional, aliás, relativa não, proporcional? Aqui fica toda essa partezinha da decisão e da participação política dos alunos, dos professores, da comunidade. É isso, ó. A comunidade vai ter vez e voto em determinado assunto. Que assunto? Quando é que a gente vai chamar essa comunidade para conversar? Tudo aqui. No PPP, também você tem que dizer as relações de trabalho. Como é que vai ser esse ambiente de trabalho? Como é que os professores devem se tratar? Quais são as visões dos professores? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Continuando aqui. Aí, aqui nas relações de trabalho, você vai descrever como é que se pretende dar a relação de trabalho entre os professores, se é colaborativo, se é individual, se vai ter planejamento coletivo, né? Quais os valores dessa relação, como, por exemplo, o diálogo, a democracia e etc. Né? Aqui é muito mais os acordos que os professores vão fazer entre si, os alunos vão fazer com os professores, o coordenador vai fazer com os professores, a gestão vai fazer com os professores, os alunos vai fazer com a gestão. Aqui é a parte dos combinados, por assim dizer, certo? As relações de trabalho são os combinados que vocês vão fazer para que a relação da escola continue saudável, amigável e equilibrada, ok? E na parte final do PPP, você vai colocar a avaliação. E aqui a avaliação se divide em duas. Tem a avaliação do PPP em si e tem a avaliação da aprendizagem. No campo da avaliação do PPP, você vai dizer como é que você vai avaliar se o projeto político-pedagógico está indo bem ou não. Aí aqui você vai construir metas, né? Vai dizer, por exemplo, se você viu que o nível de evasão do aluno está grande, aí você coloca na avaliação do PPP que um dos critérios de avaliação para saber se o PPP está indo bem ou não é a diminuição do nível de evasão. Ou então, a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos, né? Se ele está conseguindo fazer com que o processo de ensino-aprendizagem tenha mais qualidade. E aí aqui você vai criar uma série de critérios e metas
para o seu PPP, né? Para verificar se o PPP está sendo positivo ou negativo, ou se está sendo implementado ou não. Aí, daqui a um ano, você volta aqui para o PPP e vê se os critérios que você estabeleceu foram cumpridos ou não. Se não foram cumpridos, por quê e se precisa alterar, né? Então, aqui é mais a avaliação institucional se o PPP está dando certo ou não. E aqui é a avaliação da aprendizagem, tal como a gente conhece. Então, aqui você vai dizer se os alunos vão fazer prova, se os alunos vão fazer trabalho, se os alunos vão fazer projeto, de que maneira os alunos vão ter a aprendizagem avaliada, né? Aqui você pode fazer também parecido com o que você fez com os professores, lá no início, para ver o encaminhamento teórico deles. Aqui você pode ver qual é o processo de aprendizagem que os professores já usam para você colocar no PPP, ou então conversar com esses professores se eles aceitam pensar outras maneiras de avaliação dessa aprendizagem, né? E aqui a gente encerra o caminho para construir o PPP, né? Aqui a gente tem o encerramento de como é que é feito o PPP, o passo a passo dele, o que tem em cada um, o que se faz em cada uma dessas partes. Dúvidas? Angústias? Desesperos? O que acharam? Já sabiam dessas coisas? Teve coisa nova que eu trouxe? O que acharam da discussão? É do jeito que vocês imaginavam? Ou é muito diferente do que vocês imaginavam? E aí? Professor? Eita. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Ó. Eu tenho muitas dúvidas, assim. Porque eu entrei já acho que na metade. Então, assim, já peguei bem quase no final, eu acho. Esse projeto, essa aula que o senhor está dando sobre o projeto político-pedagógico, é a forma que a gente vai fazer, né? O projeto. Sim, a forma como se vai fazer o projeto político-pedagógico das escolas. Certo, aí vai ficar disponibilizado essa aula, né, no grupo. Sim. Certo. Eu tenho algumas dúvidas, mas aí não tem como... Não, pode falar, porque pode ser a dúvida de muita gente que não tem coragem de abrir o microfone e falar. Então pode tirar, a gente tem tempo para isso, não se preocupe. Pode perguntar que eu vou respondendo. Com relação a essa parte do planejamento, de como é feito o currículo. No caso, os pais dão dicas, assim, dão sugestões de como o que deve ser colocado no currículo, é isso? Pode ser. O ideal é justamente isso, que todo mundo possa dizer o que quer colocar nesse currículo, né? Não é porque a pessoa falou que vai entrar, não é obrigado a entrar. Mas é obrigado a você ouvir, né? Então, você ouve o que os pais querem que os alunos aprendam, o que os alunos querem aprender, o que a comunidade do entorno acha que a escola deveria ensinar, o que os professores acham que deveriam ensinar, né? O que os documentos dizem que deveriam ensinar. E aí você pega cada uma dessas aulas, né? E verifica o que é pertinente e o que não é, e coloca para votação, né, no grande grupo, né? Esse conteúdo aqui, vocês acham que deve ser ensinado aos alunos? Alunos de que série? Ou vocês acham que não é importante, né? E aí você vai fazendo com o coletivo essa seleção desses conteúdos, desses conceitos, dessa experiência de aprendizagem, certo? Então, é uma experiência coletiva. O ideal é que se respeite o máximo possível o que for colocado. Mas, por exemplo, se algum pai sugerir uma coisa que não é ética ou não é aceitável para o grupo, você pode ignorar esse posicionamento e nem colocar para votação, né? E aí explicar que o que o pai sugeriu não está dentro dos critérios éticos, dos conteúdos, que a legislação proíbe,
né, ou que a legislação não apoia, e que, portanto, não vai entrar no rol de discussão, mas que ele pode dar outra sugestão, e aí vocês podem analisar. O ideal é isso, você faz a coletânea, uma pesquisa geral, do que cada um pensa e quer para o currículo, coloca essa seleção para votação, e o que foi selecionado pelo coletivo é o que entra para o currículo. Né? Então, você tem que ver cada um dos campos e o que cada um dos campos pede. O que a legislação pede, o que os pais estão pedindo, o que os alunos estão pedindo, o que os professores estão pedindo, e aí vai fazendo essa dosagem. Ok? Certo, é algo assim mais geral, né? Não é assim particular do que a pessoa quer, vai botar não, né? Não é particular, não. É no geral. É uma decisão coletiva. Então, é com a colaboração de todos e com a avaliação de todos também. Certo, obrigada. Mais alguma dúvida? Eu tenho outras, mas eu prefiro assistir. Não, pode falar, mulher. Esse momento é para isso. A gente tem esse tempo todinho para tirar dúvidas. Com relação a base, né? Assim, que a escola deve ter, pronto. Se quer ter uma base em Vygotsky ou em Piaget, isso daí também é uma decisão por parte da gestão ou como é que é? Todo mundo, os professores, cada um chega com a sua sugestão e depois decide, ou a escola já coloca uma sugestão e os professores votam? São dois caminhos possíveis. Um caminho é você trazer as opções para os professores, né, e para os alunos. O professor e aluno tem que participar disso, né? E aí você traz cada uma das linhas e explica para os professores e os alunos, e eles votam. Esse é um caminho. E o caminho que eu acho mais legal é o coordenador pedagógico faz uma pesquisa com os professores. Ele senta, faz uma entrevista com os professores para saber quais são as tendências e as teorias pedagógicas que esses professores seguem. E aí, depois que ela mapeou isso, ela coloca isso no PPP. Então, ao invés de impor, ela só vai ratificar, oficializar aquilo que os professores já utilizam no dia a dia. Então, vamos supor, a maioria dos alunos, dos professores usa Paulo Freire. Então, você vai e já coloca lá. As tendências pedagógicas dessa escola são freiriana e piagetiana, porque a maioria dos professores usa Paulo Freire e uma outra parte usa Piaget. E aí vai reconhecendo. Essa é uma maneira. E aí, como eu já tinha falado, se, por exemplo, você rastrear e vir que a maioria dos professores é tradicional, e aí, como é que eu faço? Porque metodologia tradicional não dá, mas os professores, na sua maioria, são. Como é que eu faço? Aí você coloca no PPP o tradicional. Mas lá no PPP também, na parte dos tratos e etc., você coloca que a formação de professores tem a missão de colocar o professor em contato com outras tendências pedagógicas, que é justamente para fazer o processo de amolecimento do coração desse professor tradicional, para que ele possa ver outras possibilidades. Então, tem essas duas opções. Você apresenta para os professores e eles votam, ou você faz uma pesquisa e coloca o que já vem sendo usado naquela escola no PPP dela. Certo? Certo, entendi. Obrigada, professor. Qualquer dúvida depois eu pergunto, porque agora eu não estou lembrando mais. Tá, ok. Eu ia perguntar, mas obrigada. Tá, sem problema, pode perguntar mesmo. E aí, mais alguém com dúvidas, com comentários, o que achou? Tudo tranquilo? Márcia, e aí, o que você achou? Oi, professor. E aí, o que você achou? Tava dentro da...
da experiência que você teve, do que você imaginou? Teve alguma diferença? Não, era exatamente isso que o senhor abordou mesmo nesses slides, né? Nessas reflexões que o senhor colocou para a gente, né? Eu achei bem importante, professor, tudo que o senhor falou, né? Tá dentro mesmo daquilo que eu vivenciei, né? Acho que muitos aqui também já vivenciaram, né? Que também trabalham em escolas, né? É diferente escola pública e escola privada, né? Mas assim, eu achei a experiência que eu tive foi bem, eu gostei, né? Para quem gosta de discutir sobre a política da escola, né? Sobre leis, sobre melhorias, né? É muito bom isso daí, participar dessas reuniões, né? Participar também de palestras em relação à construção do PPP, a construção de currículo, né? Que eu participei esse ano do currículo lá da escola, e para mim foi assim, experiência maravilhosa, né? E até melhor, até bom, né? Porque eu pude estar também pagando essa disciplina na escola não, desculpe, aqui não, na SAL, né? E o que esclareceu bastante, né? Porque eu nunca tinha participado, né, de um evento assim, e eu gostei bastante e foi bem esclarecedor, né? Tanto a disciplina está sendo muito rica, essa disciplina, né? Como também ter participado dessas experiências na escola, né? No momento agora a gente está montando as grades curriculares, né? Mas é isso, professor. Bom, é o que eu tenho a dizer. Que bom, muito obrigado pela participação. Né? Mais alguém quer alguma coisa? Esse é o momento de falar. Quem for tímido pode falar pelo chat que eu leio. Né? Esse é o momento. Pode falar. Eu queria agradecer o senhor pela dedicação, pela oportunidade de estar participando dessa aula. E agradecer mesmo, porque, assim, por se preocupar, né, por passar os seus conhecimentos, tá esclarecendo as nossas dúvidas nesse finalzinho do curso, né, que a gente precisa muito de tirar as dúvidas, de terminar com uma boa base, né, com um bom conhecimento. E eu sou muito grata pela sua dedicação. O senhor está de parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigada. E, assim, foi muito bom, assim, pelo menos a partezinha que eu já peguei aqui no final, depois eu vou assistir de novo, mas foi muito bom. Obrigada. Ótimo. Thaís, a gente vai ver um exemplo de PPP na próxima aula, certo? Não, nem se preocupe, o pessoal da disciplina de currículo, a gente vai trabalhar com o PPP, a gente vai ver PPP bem direitinho, certo? Hoje foi só a introdução dos conceitos gerais, viu, Thaís? Se prepare que vai até enjoar de tanto PPP que vai ver. Certo? E para o pessoal da disciplina, porque tem o pessoal convidado e tem o pessoal da disciplina. O pessoal da disciplina pode ir se preparando. No sábado é que eu vou fazer os projetinhos, né? E aí na segunda eu divulgo os projetinhos para vocês, a gente vai dividir e a gente vai caminhar para as análises dos PPPs para os projetos, né? Para quem é de fora. A gente, na disciplina de currículos, a gente vai adotar agora a postura de pedagogia por projeto. Na verdade, é uma adaptação da pedagogia por projeto, porque se fosse pedagogia por projeto ipsis lit, como deveria ser, eram os alunos que iriam elaborar o projeto, etc. Mas como estamos na unidade 2 e não tem tanto tempo assim, né? Então eu vou elaborar o projeto, o aluno vai escolher o projeto que vai entrar e vai executar o projeto. A gente tem 4 projetos em andamento, que vai começar o andamento.
o primeiro projeto, e aí os novatos também se liguem no que a gente vai fazer. O primeiro projeto é o mapa de inovação pedagógica, onde o grupo de alunos que escolher participar desse projeto vai catalogar currículos interessantes que a gente tem em Natal e no Rio Grande do Norte, para disponibilizar para futuras pesquisas. A gente tem o projeto do Identidade Nassau, onde o grupo de alunos que se interessarem por esse projeto vão analisar qual é o currículo real que os professores da Uninassal estão colocando em prática. Aí tem o terceiro projeto, que é o projeto de análise comparadas de PPC, porque tem o PPP, Projeto Político Pedagógico, que é para as escolas, e tem o PPC, que é o Projeto Político Pedagógico de Curso, que é para as faculdades. Então, todo curso tem um PPC, pedagogia tem um PPC, né? A serviço social tem um PPC, todo curso tem um PPC. Aí, quem quiser participar desse outro projeto vai fazer uma análise comparada, vai pegar o PPC da Uninassal para comparar com o PPC de pedagogia de uma outra universidade. E aí vão fazer a análise comparada, o que tem em um, o que tem no outro, como é que articula o currículo de um, como é que articula o currículo de outro. E o quarto projeto é o projeto de coletânea de planos de aula, né? Isso eu já estou fazendo não só na disciplina de currículo, mas na disciplina de metodologia do ensino da história e metodologia do ensino de artes. A gente vai fazer uma coletânea de plano de aula para disponibilizar para a comunidade externa, né? Todos esses projetos são voluntários, no sentido de que o aluno escolhe se vai ou não participar desses projetos. Mas a ideia é que, a partir desses projetos, cada equipe consiga desenvolver as habilidades e estudar uma parte do currículo nesse tempo que a gente tem até o finalzinho de maio. Certo? Ok? Então, na próxima aula, no sábado eu concluo, na segunda-feira eu disponibilizo para vocês os projetos para vocês darem uma olhada e já decidirem para que projeto vocês querem ir, ou se vocês não querem ir para nenhum, só querem assistir às aulas normalmente, certo? E aí a gente vai dar continuidade. E para todo mundo, se preparem que o segundo semestre vai ser ainda melhor, porque esse primeiro semestre foi um pouco conturbado, né? Vocês sabem, agora que chegou a coordenadora nova, a maioria, 90% dos professores são novatos, inclusive eu. Então, a gente estava se adaptando à instituição, vendo como era, para nesse segundo semestre a gente começar a fazer mudanças. Então, vocês vão ter mais cursos, mais palestras, mais atividades voltadas para a prática, para a extensão, para o ensino e para a pesquisa, certo? Então, se preparem, que no segundo semestre a gente vai vir com tudo, certo? Então, é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa para dizer? Tudo tranquilo? Se todo mundo está ok, então a gente já pode encerrar a aula de hoje. Bom final de semana para todos. Eu vou disponibilizar o link da aula gravada para todo mundo, certo? Lá nos grupos de WhatsApp. Assim que a aula terminar de gravar, Luan está dizendo que eu creio. Eu também creio, Luan Anderson, vai dar certo. Né? E vou colocar também essa aula no YouTube para quem está com problemas de acesso ao Teams. Certo? Então, bom final de semana a todos. Até a próxima.